Então, hoje, coesão e coerência, dando aquela reforçada e aprofundando o conteúdo que já foi visto há 4 meses. Ao estudar coesão e coerência, na primeira vez, nós vimos o conteúdo de forma superficial. Agora vamos adentrar na raiz do assunto. Vamos relembrar, então, o que seria coesão. Coesão é a ligação entre as partes do texto. Então, isso tem que ser reforçado. O conceito de coesão. O que seria coesão textual? Nada mais é do que a ligação entre as partes do texto. Que partes? Entre as palavras, entre as expressões, entre as frases e entre os parágrafos, por meio de determinados elementos linguísticos. Então, através de certos elementos, de certos conectivos, o texto fica coeso. E com a coesão, é muito mais fácil ler e compreender qualquer texto. Então, é a coesão, né, um dos fatores que dá legibilidade ao texto, que faz com que o seu texto seja compreendido facilmente pelo leitor. Vamos ver um exemplo aqui de texto coeso. Último recurso, Clarice Lispector. Quando fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos um último recurso, não fazer mais nada. Por isso digo, quando não obtivermos o amor, o afeto ou a ternura que havíamos solicitado, melhor será desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram. Não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce ou não espontaneamente, mas nunca por força da imposição. Às vezes, é inútil esforçar-se demais. Nada se consegue. Outras vezes, nada damos e o amor se rende aos nossos pés. Os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão ou um favor concedido. Quase sempre amamos a quem nos ama mal e desprezamos quem melhor nos quer. Assim, repito, quando tivermos feito tudo para conseguir um amor e falhado, resta-nos um só caminho, o de nada, o de mais nada fazer. Observe que os elementos que tornam esse texto coeso estão todos destacados aí de azul. Então, são palavras que servem para dar uma ideia de tempo. Quando fazemos a ideia de tempo, são palavras que ligam duas outras palavras, ligam duas orações, que introduzem uma palavra ou um termo que vai vir posteriormente. Uma palavra que explica, que conclui uma ideia citada anteriormente. Então, esses elementos, esses mecanismos, tornam o texto fácil de ler e de compreender. Isso é a coesão textual, tá certo? E o que seria, pois, a coerência? Se a coesão é a ligação das palavras, expressões, frases, orações, parágrafos, a coerência está ligada ao fator semântico, ou seja, está ligada ao sentido. Então, coerência é a relação de sentido que se estabelece entre as diversas partes do texto, criando nela uma unidade de sentido. É isso que se espera de um bom texto, que ele tenha uma unidade de sentido, que as partes que o compõem estejam em harmonia lógica. Então, a coesão está relacionada com a ligação das palavras, dos termos da oração, e a coerência está ligada ao entendimento, à possibilidade de interpretação daquilo que se ouve ou se lê.
Enquanto a coesão, repito, está para os elementos conectores, que ligam as ideias do texto, a coerência está para a harmonia interna do texto, ou seja, a coerência está para o sentido. Eu posso simplificar dizendo que tem lógica, tem coerência. Existe ligação entre as partes do texto, através de pronomes, de conjunções? Tem. Beleza, tem coesão. O texto faz sentido, essa ideia retoma a anterior, e já prepara para a ideia seguinte. Existe uma progressão lógica? Existe. Então tem coerência. Tá certo? Atenção. O texto ele pode ser coeso e incoerente. Ele também pode ser incoeso e coerente. Ou seja, um texto pode ter coesão e não ter coerência, e pode ter coerência e não ter coesão. Todavia, para que o texto seja considerado bem escrito, é necessário que as duas estejam presentes, a coesão e a coerência, uma vez que uma contribui para que a outra exista. Apesar de, como eu falei agora há pouco, ter texto que tem coerência e não tem coesão e vice-versa. Olha só, olha o exemplo. Exemplo 1. Todas as vezes que chove faz muito calor e isso faz com que sintamos muito frio. Como assim? Eu tenho um elemento de coesão aqui. Todavia, tem outro elemento de coesão aqui. Basta ligarmos a TV para que fiquemos totalmente despenteados, pois, mais um elemento de coesão, os raios solares servem para nos deixar mais branquinhos. Aí você olha e diz, o que tem a ver uma coisa com a outra? Totalmente bem estruturado, bem organizado, no sentido de existem elementos que ligam as palavras, ligam as orações, mas não tem um pingo de sentido. Então, é um exemplo de um texto que tem coesão, mas não tem coerência. Por outro lado, o exemplo 2 está assim, ó. O aluno estava doente. Não foi à aula. Sua mãe justificou. O professor pôs falta no garoto. Observe. O aluno estava doente. Não foi à aula. A mãe justificou. O professor pôs a falta. Existe uma progressão lógica aí. Tudo tem lógica. Tudo faz sentido. Só que não existe ligação entre as ideias. Existe uma coerência, existe sentido. A harmonia de sentido. Aí as palavras não estão, os termos, as orações não estão ligadas. Não há elementos coesivos. Tá certo? Então é um exemplo de texto com coerência, o exemplo 2, com sentido, o 2, mas sem coesão. Então o exemplo 1 tem coerência, aliás, tem coesão, mas não tem coerência, e o exemplo 2 tem coerência, mas não tem coesão. Eu poderia tornar esse texto coeso e coerente. Coerente ele já é. Como tornaria o exemplo 2 coeso? O aluno estava doente, por isso não foi à aula. Todavia, sua mãe justificou. Mas o professor pôs falta no garoto. Agora sim, eu tenho coesão e coerência. Agora eu tenho sentido lógico e elementos ligando o texto. Então, já retomou aqui a situação, já relembramos os conceitos de coesão e coerência e vamos dar continuidade aqui ao estudo dessas duas, esses dois elementos tão fundamentais no texto. Vamos iniciar aqui pela coesão. Vamos estudar um dos tipos de coesão, chamado coesão referencial. O que seria? Inicialmente, exceto a interjeição, todas as demais classes gramaticais, elas colaboram para a construção de um texto coeso. Pronomes, conjunções,
preposições, advérbios, enfim, menos a interjeição. O que seria, então, a coesão referencial? A coesão referencial, ela ocorre quando usamos as classes gramaticais, exceto conjunção, para recuperar. Foca nisso aqui, ó. Coesão referencial é usada para recuperar certos termos dentro do texto. Coesão referencial é usada para recuperar certos termos dentro do texto. O objetivo disso, dessa coesão, desse tipo de coesão, é evitar aquela velha repetição que torna o texto enfadonho, deixando o texto mais fluido. Ao evitar a repetição, o texto fica mais fluido, mais dinâmico, tá certo? Então, observe, existem dois tipos de coesão referencial. Existe a coesão referencial anafórica, ou de valor anafórico, e a coesão referencial catafórica, ou de valor catafórico. Dependendo de como você estude, pode aparecer no seu livro lá, anáfora e catáfora, que é a mesma coisa. Anáfora refere-se à coesão referencial anafórica. Catáfora refere-se à coesão referencial catafórica. Mas como funciona cada uma dessas duas benditas? Observe. O que é coesão referencial? É quando você retoma ou recupera certos termos dentro do texto. Então, observe. Quando um elemento ele tem como referente, quando a referência dele é um termo anterior, por isso coesão referencial, quando a palavra se refere a um termo anterior, nós temos uma coesão referencial de valor anafórico. Porém, ou por outro lado, se o elemento referente é um termo posterior, é um termo que ainda vai vir no texto, nós dizemos que nós temos uma coesão referencial de valor catafórico. Pessoal, se eu esquecer disso aí, vamos fazer um acentezinho aqui. Anafórico, esse an, você só pensa assim, ó. An vem de antes. Anafórica, antes. Quando o referente é um termo anterior. Tá certo? Então é anafórico. Tá certo? Se vier depois, é catafórico. Não esqueçam isso. Não confundam isso. A coesão referencial é a coesão que usa as classes gramaticais, exceto a conjunção, para recuperar certos termos dentro do texto ali. Para evitar que o texto fique repetitivo, fique chato. E pode ocorrer de dois tipos. Quando um termo, um elemento, ele faz referência a algo ou a outro termo anteriormente citado, eu tenho uma coesão referencial anafórica ou de valor anafórico. Quando o elemento tem como referente o termo que vai vir, então nós temos valor referencial catafórico. Esse exemplo aqui. Jesus Cristo, após sua morte, continuou sendo alvo de ataques. Alguns céticos até hoje duvidam da existência do Salvador e dos milagres a ele atribuídos. Olha só, o termo Salvador está retomando Jesus Cristo. Ou seja, está retomando um termo que já foi citado anteriormente. Nesse caso, como o termo é referente a um termo que já apareceu no texto, nós dizemos que aí foi usada uma coesão referencial de valor anafórico. Ou simplesmente que aí aconteceu uma anáfora. Entenderam, né? O que é anáfora? Que é valor anafórico. Para evitar repetição desnecessária, retomou-se um termo anterior usando outra palavra. Né? Quem é o Salvador? Jesus Cristo. Para não repetir Jesus Cristo, escreveu-se um nome que faz referência a Jesus Cristo. Só que, como o referente já havia aparecido no texto, nós dizemos que é anafórico.
valor anafórico, porque apareceu anteriormente, tá certo? Se vier depois, é catáfora ou catafora. Depois da coesão referencial, vem a coesão sequencial. Observe, a coesão referencial, ela se refere a um termo já citado ou que ainda vai aparecer. Ele tem um referente. A coesão sequencial, ela dá sequência ao texto. É quando nós usamos conjunções, locuções conjuntivas, preposições, ou locuções prepositivas e ainda pronomes relativos, que normalmente conectam orações dentro do texto, para dar sequência à leitura. Por isso é chamado de coesão sequencial. Tá certo? Ao fazer isso, consegue-se estabelecer determinadas relações de sentidos e deixando as ideias organizadas. Olha só, eu me esforcei muito e fiz grande investimento na minha carreira inicial, mas nada saiu como eu esperava. Faltou aqui o como. Ou como deveria ser, porque afinal, esse ano não era meu destino. Por isso, hoje decidi fazer faculdade, a qual me faz muito feliz. Finalmente encontrei minha vocação para obter sucesso profissional. Em virtude disso, posso dizer que estou realmente realizado. Observe, eu não tenho termo que retoma aí. Eu tenho termo que ajuda, eu tenho conjunções aí, que ajudam, locuções conjuntivas, que ajudam o texto fluir, ajudam a sequência do texto. Por isso chamamos de coesão sequencial. E ainda existe a coesão recorrencial. Coesão referencial, tem um referente, anterior ou posterior, anáfora ou catáfora. Coesão sequencial, dão continuidade ao texto, conjunções, blocos conjuntivos, preposições, e por aí vai. E a coesão recorrencial. Qual é essa? Ela se usa da repetição. Aí você diz, como assim? Se a ideia é evitar repetição, aí tem uma coesão que usa a repetição. Mas é uma repetição, não uma repetição exagerada, para encher linguiça. É uma repetição para reiterar. É uma repetição enfática. Tá certo? Então, pode ser usado o paralelismo sintático, né, que é a repetição de estruturas sintáticas semelhantes, e a paráfrase, por exemplo, que é a repetição do conteúdo semântico, né, só que com outras palavras, sempre introduzido por, ou seja, isto é, quer dizer. Eu tenho esses mecanismos para fazer o uso da coesão recorrencial. Então, detalhe, é uma repetição, mas é uma repetição para enfatizar. Não é uma repetição banal. Olha o exemplo. Uma em cada 7 pessoas no mundo vai para a cama com fome. Na maioria, mulheres e crianças, disse a diretora da representação da PAN, em Genebra, na Suíça, Lauren Glanz. A fome mata anualmente mais pessoas do que o vírus que transmite a AIDS, a malária e a tuberculose. Acrescenta. Observe que aqui existe a repetição da palavra fome. Só que a repetição para reiterar, a repetição para dar ênfase. Então é uma coesão enfática. Ela repete para enfatizar e não repetir por repetir. É diferente. E eu tenho ainda aqui a questão da paráfrase, né, e do paralelismo sintático. Bom mesmo é pensar no Enem. Aliás, passar no Enem, vírgula, estudar na faculdade e ser feliz. Então, eu tenho aqui um paralelismo sintático. Tenho uma construção aqui de 3 orações coordenadas. Passar no Enem, entrar na faculdade e ser feliz. Manteve aí o paralelismo sintático. Ou seja,
estruturas semelhantes são repetidas, tá certo? E, por fim, eu tenho a paráfrase. Ela não compareceu à prova. Ou seja, com outras palavras agora, explicando. Ou seja, perdeu a chance. Isso aqui é uma paráfrase. Para não repetir nitidamente que ela não compareceu à prova, traz aí a paráfrase, a repetição semântica, dizendo, já que perdeu a prova, consequentemente, perdeu a chance. Tá certo? Então aí é uma coesão recorrencial. Tá ok? Se for aparecendo dúvidas, vocês vão me dizendo aí. Liga o microfone que eu não estou vendo o chat. E nem estou vendo a mãozinha. Então é só ligar o microfone e dizer, professor, não entendi e tal. Essas coisas. Tranquilo até agora? Sim. E vamos lá. Depois de termos visto os 3 tipos de coesão mais comuns, vamos entrar agora para o mundo da coerência. Para que um texto tenha harmonia de sentido, ou seja, tenha coerência, é preciso que nele haja textualidade. Então, vamos trabalhar agora aqui os fatores de coerência ou fatores de textualidade, ou seja, fatores que tornam o texto realmente um texto. Iniciando pela manutenção temática. Manter o tema. Olha só, suponha, por exemplo, que você esteja escrevendo um parágrafo ali sobre a educação brasileira. E o parágrafo é assim: o investimento na educação brasileira precisa ser levado a sério, pois há jovens mentes brilhantes apenas esperando ser lapidadas a fim de produzir arte e novas tecnologias em benefício de toda a sociedade. Que parágrafo legal. Então, faria sentido você continuar o texto assim? Observe. Por isso, o governo continuará desenvolvendo projetos relativos ao esporte. Afinal, nosso país vem sendo considerado um dos grandes polos esportivos. Como assim? Está falando aqui de educação, de mentes brilhantes, para produzir arte, tecnologia, e o cara depois, na sequência, você vem falando de o governo deverá continuar desenvolvendo projetos. Ou seja, perdeu a linha temática, mudou totalmente. Isso é o quê? Falta de coerência no sentido de manutenção temática. Claro que você não pode continuar um parágrafo que você começou falando de uma coisa e iniciar um outro parágrafo que não tem nada a ver. Ou ainda, no mesmo parágrafo, dar continuidade escrevendo isso. Você perde a linha de raciocínio. Você foge da temática que você estava abordando. Então, tem que ter cuidado com isso. Tem que manter a temática que você iniciou escrevendo. Certo? Outro fator de coerência importante é o conhecimento de mundo. Ou seja, como é que você consegue adquirir conhecimento de mundo? Cara, aí vai entrar naquela história que eu venho dizendo há vários meses. Conhecimento de mundo está associado ao que você adquiriu de repertório durante toda a sua vida. Aí vai entrar os livros que você leu, os bons livros que você leu, os bons filmes que você assistiu, as boas séries que você assistiu, as boas músicas que você ouviu, as pessoas com quem você conversou e conviveu. Então, o repertório do conhecimento de mundo é tudo isso. E faz diferença na hora da redação. Observe. Suponha que você esteja escrevendo um parágrafo sobre os oceanos. Você fala assim: quase 3/4 da superfície terrestre são cobertos por oceanos. Tudo bem, até aí. Agora, faria sentido dar continuidade ao texto assim? Dentre eles, o maior de todos é o Pacífico. Perdão. Dentre eles, o maior de todos, o Pacífico, banha grande parte do território brasileiro. Como assim? Como assim? O Oceano Pacífico banha o nosso território. Você não tem conhecimento de mundo, você não estudou geografia, não estudou...
o Oceano Pacífico não banha o nosso território brasileiro. Quem banha Brasil é o Oceano Atlântico. Você não poderia escrever um absurdo desse no seu texto. Faltou o quê? Conhecimento de mundo. Tem que ter cuidado com isso. Situação de comunicação é outro fator de coerência que deve ser analisado com cuidado. O que eu quero dizer com isso? Fator de comunicação. A linguagem, ela deve ser adequada à situação de comunicação. Nós falamos sobre isso já. Né? Quando a gente está falando principalmente de variação linguística e preconceito linguístico e tal, a gente diz que, não, primeiramente, ninguém fala do jeito que escreve e ninguém escreve do jeito que fala. A fala ela é espontânea, né? E ela permite um grau de informalidade ou de formalidade, depende da situação. E a escrita, ela é mais organizada. Vamos assim dizer, requer regras. A fala, você fala do jeito que quiser, mas quando você vai pôr no papel, você tem que seguir certas regras, as regras da gramática, a gramática normativa. E tem que observar o seguinte: para escrever, é interessante que você atente, principalmente para escrever, a situação de comunicação. Sem querer, eu passei aqui. Ó. A situação de comunicação, ou seja, eu posso escrever, é para um amigo que eu vou escrever? É. Então eu posso ser mais informal. É uma carta de demissão dirigida ao departamento pessoal da empresa onde eu trabalho, aí então a situação de comunicação é outra. Aí eu tenho que ser mais formal. Eu tenho que fazer uso da linguagem culta. Então, observe, seria inadmissível uma carta de demissão escrita dessa forma. Prezado empregador, na boa, já começou com a gíria, na boa, nunca gostei de trabalhar nesse lugar horrível, que paga mal, que nos causa estresse e o escambau. Outra forma de informalidade. Por isso, estou metendo o pé. Quero que me paguem tudo certinho, senão vou meter a empresa no pau. Fui. A situação de comunicação, nesse tipo de documento, requer um grau de formalidade altíssimo. Você está enviando uma carta de demissão à empresa, ao gerente da empresa. Por mais que você esteja saindo magoado com a empresa, chateado, você não pode escrever, pô, na boa, né? Escambau, tô metendo o pé, vou meter a empresa no pau. Sim, pode até se for falar pelo telefone, ainda assim não é interessante, porque é a situação de comunicação, que requer formalidade. Então é por isso que a gente diz que é importante aprender a norma culta da língua, né? A língua dos livros, das gramáticas, da elite, para saber utilizá-la nos momentos que requerem um grau de formalidade maior. Tá certo? Pessoas que não dominam a norma culta da língua são, claro, são menosprezadas, são estigmatizadas. Por quê? Estão sempre à margem da sociedade. Por quê? Porque elas mesmas sentem vergonha por não dominar. Então, há uma autoexclusão. Você observe que, vou citar um exemplo simples, simples aqui do nosso cotidiano. Na reunião de pais e professores, você percebe que tem mães, geralmente quem vão são as mães, né? Reunião de pais, quem vão são as mães. Dificilmente vai um pai lá. Enfim,
Aí você observa que a mãe ou pai que pergunta, que levanta a mão, que questiona o professor, o diretor e tal, que sugere, e prefere que outros ficam ali caladinhos, mal abrem a boca, vão, pegam o boletim, né, para entregar o boletim, e depois sai, só escutam. Muitas vezes são pessoas que, por exemplo, por algum motivo não tiveram a oportunidade de frequentar a escola. E não sabem, por não ter frequentado a escola, por não ter estudado e tal, não tem essa facilidade de se comunicar, de se expressar, né, no ambiente ali, mas professores, né, direção da escola e tal. E por não ter essa habilidade, eles mesmos se excluem, têm vergonha de falar, de se expressar. Os outros que estudaram e tal, perguntam, questionam, tá entendendo a importância de aprender a norma culta, mas vou lembrar, aprender a norma culta, mas numa roda de amigos, não há necessidade de estar falando difícil, de estar falando palavras rebuscadas. Não. Aí você tem que analisar a situação de comunicação. A situação merece uma exposição mais formal ou mais informal? Aí você analisa e usa. Só que para se comunicar bem em ambas as situações, você tem que dominar, né? Você não foi à escola, aí você só usa a linguagem informal. Quando precisar usar a formal, você está entendendo? Captou meu raciocínio aí, certo? Vamos estudar. Então, tem essa passagem na linguagem aí, na fator de coerência, a questão da comunicação ou da situação de comunicação, é saber se comunicar nas diversas situações. Coerência narrativa, outro tipo de coerência. A coerência narrativa, quando em um texto narrativo, quando um texto narrativo apresenta harmonia e logicidade. As partes estão ligadas, as ideias no contexto semântico estão ligadas, e por estarem ligadas, a lógica. Ou seja, tem sentido lógico. Observe, eu tenho aqui dois exemplos. Um exemplo que há incoerência do texto narrativo, e um exemplo que há coerência. Tá certo? Olha só o exemplo de incoerência. Assim que Manuela chegou à estação de trem, deu-se conta de que havia esquecido o objeto mais importante da sua vida até então, a foto do seu amor. Por isso pegou o trem e partiu. Como assim, produção? Ela percebeu que havia esquecido algo tão importante e foi embora. Cadê a coerência? Aí uma incoerência narrativa. Não tem lógica. O cara escreveu o texto, dizer que a pessoa deu-se conta de que esqueceu algo tão importante, mais importante da sua vida, e ir embora. Não tem sentido lógico. Agora, o texto com coerência. Assim que Manuela chegou à estação de trem, deu-se conta de que havia esquecido o objeto mais importante da sua vida até então, a foto do seu amor. Por isso, retornou à sua casa, fazendo em seguida o trajeto de volta para pegar o trem. Agora sim, tem coerência, tem lógica. Esqueceu algo importante, voltou, pegou o que era importante, retornou, pegou o trem e partiu. Agora tem coerência. Então, muito cuidado ao escrever o texto, para não cometer esses deslizes. Por isso é importante a importância do rascunho. De escrever o rascunho, ler o que fez, e só então entregar. Tem gente que na escola, no dia a dia, faz, quando faz atividade que o professor passa de produção textual, nem passa limpo, que dirá ler.
Ora, se ele vai ler aquilo, ele não passa nem a limpo, entrega. Cheio de borrão, de rasuras, de linhas riscadas. A coisa mais feia do mundo. E ai do professor se pedir para ele passar limpo. E quando chega no momento como a prova do IF, a prova do concurso, do Enem, não tem o hábito, não tem o hábito de fazer rascunho, aí complica. Faz, entrega, nem lê. Aí corre o risco grande de cometer esses desvios aí, esses deslizes de coerência, tá certo? E o que é uma coerência argumentativa? Aí você percebe que nós temos mais fatores de coerência do que coesão. Coesão nós vimos três ali, né? Coerência nós já vamos aqui com alguns mais. Coerência narrativa foi lá no texto narrativo. E a coerência argumentativa é uma coerência que aparece num texto dissertativo, como o que vocês vão fazer. Apresenta ali harmonia e logicidade entre as partes que compõem o texto. Nesse caso, entre os argumentos que compõem o texto e a tese defendida. Aí eu trago novamente, nesse tópico de coerência argumentativa, dois exemplos. Um de coerência e um de incoerência. Olha só. Primeiro, incoerência. Doença que mais mata no país e que costuma ser associada a pacientes idosos, o acidente vascular cerebral, AVC, também atinge jovens. Olha só, é mais comum nos idosos, mas também atinge jovens. Os jovens não estão isentos. Aí diz assim, por isso, aqueles precisam investir nos exercícios físicos e na boa alimentação. Mas estes, não. Não estes. Aqueles está fazendo referência a idosos. Quais é o referencial? Estes faz referência a jovens. Eu tenho aí quais é o referencial anafórica. Temos anteriormente citados, né? Beleza. Só que aí existe uma incoerência argumentativa. Existe a coerência anafórica, retomando termos, através de pronomes, aqueles retoma pacientes idosos e estes retoma jovens, só que a coerência ficou comprometida. Como assim? Ora, se o AVC atinge idosos e jovens, porque só os idosos têm que ter exercícios físicos e boa alimentação, e os jovens não. Se atinge os dois. Faltou coerência, né? Faltou lógica. Não tem lógica. Se não tem lógica, não tem coerência. Como seria então o texto coerente? Doença que mais mata no país e que costuma ser associada a pacientes idosos, o AVC, também atinge jovens. Por isso, ambos os grupos etários. Ah, meu amigo, aqui o papo é diferente. Ambos os grupos etários, ou seja, tanto jovens quanto idosos, devem investir em exercícios físicos e na boa alimentação. Agora eu tenho um texto com coerência argumentativa. Na coerência entre os argumentos. Argumentos coerentes. Agora sim, eu tenho argumentos que fazem sentido. Tá certo? Muito cuidado com isso aí. Para não cometer esses deslizes, essas derrapadas aí. Certo? Muito, muito. Não é pouco, não, é muito cuidado mesmo. Bastante cuidado. Coerência figurativa. Deixa eu só melar o Google aqui. O professor tem até essa, tem. A coerência figurativa, ela aparece quando um texto normalmente
narrativo descritivo, ou seja, que apresenta uma sequência de acontecimentos e que também a descrição das personagens, do ambiente, enfim, narrativo descritivo. A coerência figurativa, nesse tipo de texto, quando apresenta harmonia, né, e logicidade entre as partes que o compõem, ou seja, o assunto que é tratado e as figuras que é usada ou que são usadas para ilustrar esse assunto. Olha só um exemplo. Olha só um exemplo de incoerência figurativa. Todo velório foi profundamente triste, pois Laurentino era uma pessoa notável e assaz virtuosa. Observe, o velório foi profundamente triste, porque Laurentino era uma pessoa notável e virtuosa. Então, pessoas contavam piadas, bebiam, comiam, dançavam, gargalhavam e se beijavam como se o mundo tivesse acabando. O morto foi ignorado por completo. Como assim? Como assim o velório foi triste? E as pessoas bebiam, comiam, dançavam. Como assim? Era uma pessoa notável e virtuosa e foi totalmente ignorado. Não tem coerência. Existe uma incoerência figurativa. Ora, como é que o velório é triste e as pessoas estavam bebendo, dançando, beijando, gargalhando, rindo o tempo todo? Tem coerência isso? Como é que o cara era uma pessoa notável, virtuosa tal, e foi ignorado pelos presentes ali? Não tem lógica. Se não tem lógica, não tem coerência. Vocês estão sacando aí a ideia da coerência? Você olha e não tem lógica, não tem coerência. Tá certo? Agora, esse mesmo texto reescrito de forma coerente, como ficaria? Todo o velório foi profundamente triste, pois Laurentino era uma pessoa notável e assaz virtuosa. Não havia piadas. Já começou aí, né? A coerência já começou a entrar aí em ação, ou seja, já começou a fazer sentido. Era profundamente triste o velório, então não havia piada. Nada se bebia, nada se comia, não havia dança, só choro. Olha só a diferença. Agora, a coerência com o que foi citado anteriormente ao dizer que era profundamente triste. Os beijos eram beijos de condolência. O mundo havia acabado ali. Olha a diferença. O morto era o centro de todas as atenções. Olha a diferença do texto que tem coerência para um texto que não tem coerência. Observe a diferença. É gritante, tá certo? E o leitor ele percebe de cara quando uma coisa, vamos falar assim, faz sentido ou não faz. Quando há coerência e quando não há essa coerência. Então tem que ter cuidado, muito cuidado nesses detalhes que parecem simples, mas que fazem toda a diferença. Coerência temporal. Temporal é relativa a tempo. Então, existe esse tipo de coerência quando o texto, normalmente dissertativo ou narrativo, apresenta harmonia e logicidade temporal entre as partes que compõem o texto. Ou seja, quando existe ali uma sequência sucessiva de acontecimentos, de eventos, segue uma lógica temporal, uma cronologia. E o que seria a coerência de registro? A coerência de registro, também chamada de coerência no nível de linguagem, preste atenção que também tem esse nome aqui,
Coerência no nível de linguagem, quando um texto apresenta apenas um registro. Quando há mais de um registro, aí o texto está ali incoerente. Por quê? Porque se há mais de um, há uma mistura entre o formal e o informal. Ou seja, quando há essa mistura, ocorre uma incoerência. Muito cuidado com isso. Tá certo? O que é registro? Formal, português culto, português padrão, e o informal, o do dia a dia, a linguagem coloquial. Quando é que é incoerente? Quando aparecem os dois. Mistura do formal e do informal, do culto e do coloquial. Quando é que é coerente? Quando há apenas um registro. Apenas um registro, de preferência, o formal, que é o ideal para textos escritos, a linguagem culta. Aí eu tenho dois exemplos. Um de incoerência, é onde há mistura de registros, formal e informal, e o outro com coerência, onde há apenas um registro, apenas o formal. Vamos ao incoerente. Cada descoberta científica é uma pequena história de aventura. Nas publicações científicas, o relato dessas paradas está encoberto por uma porrada de termos técnicos e descrições de métodos e um cuidado paranoico com a precisão da linguagem. O resultado é que o sabor da aventura se perde em um texto difícil para Dedéu. Olha só, eu tenho aqui paradas, porrada, Dedéu, termos da linguagem informal, da linguagem coloquial, da linguagem do dia a dia. Portanto, eu tenho aí uma mistura do nível de linguagem formal com o nível informal. Logo, há uma incoerência de registro, registro da língua, ou seja, uma coerência de nível de linguagem. E como seria então coerente? Usando somente o registro formal. Professor, eu não posso usar somente o registro informal num texto escrito, não. Preferência só o formal. Coerência. Cada descoberta científica é uma pequena história de aventura. Nas publicações científicas, o relato veio aqui no plural, mas foi erro de digitação e desatenção da minha parte. Desculpem. Dessas aventuras está encoberto por uma infinidade de termos técnicos. Observe que a palavra, que até então era por uma porrada de termos técnicos, agora é por uma infinidade. Olha como é mais polido. De termos técnicos e descrição de métodos e um cuidado paranoico com a precisão da linguagem. O resultado é que o sabor da aventura se perde por um texto quase incompreensível. Observe que difícil para Dedéu deu lugar a incompreensível. Linguagem culta, português mais polido, formal. Não há marcas de informalidade. Logo, usou-se apenas um registro, apenas o registro formal. Portanto, há coerência de registro ou coerência de nível de linguagem no trecho apresentado. Certo? Continuidade textual. E agora merece mais um gole de água. Olha só. O que seria, pois, a continuidade textual? Todo texto coerente, foca aqui no coerente, precisa apresentar uma progressão textual, ou seja, cada segmento, ele, cada segmento que se sucede, ele precisa ir acrescentando informações novas aos enunciados anteriores. É isso. O texto vai progredindo, sempre acrescentando informações novas ao que já foi dito anteriormente.
Não pode haver repetição de ideias. Não pode haver repetição. Não pode, a menos que seja naquele caso lá por motivo enfático, né? A menos que seja uma coesão recorrencial, para enfatizar. Aí é diferente. Porque se houver a repetição desnecessária, o texto vira uma ladainha e fica pobre, tá certo? O que, é que nós temos feito nas últimas aulas? Trabalhar em cima disso, da construção do texto, para evitar que torne-se um texto pobre. O que, é que nós vimos ultimamente? Operadores argumentativos, estratégias argumentativas, mandamentos para uma redação nota máxima. Só que isso tem que ser visto e revisto, estudado, reestudado, revisado. O material está aí, as aulas estão aí, vamos estudar, certo? Essa aula estará disponível daqui a pouco. Então, para vocês reverem quantas vezes quiserem. Transcreve isso aí. É um esforço que vale a pena, certo? Então, vamos aqui com exemplos de um texto sem progressão e de um texto com progressão. E observe a diferença gritante que há entre os dois. Um texto sem progressão textual seria assim: a água potável sempre foi um recurso finito, mesmo sendo um recurso renovável pelo ciclo natural, suas reservas não são ilimitadas. Dizer que ela nunca vai acabar é um disparate, pois um dia isso poderá acontecer. Afinal, a água que usamos para a sobrevivência, higiene e alimentação pode ter um fim. É um texto pobre. Agora, como seria um texto com progressão, onde o elemento seguinte acrescenta sempre informações novas aos enunciados anteriores? Seria assim: ó, a água potável sempre foi um recurso finito. Mesmo sendo um recurso renovável pelo ciclo natural, suas reservas hoje estão comprometidas por causa de algumas ações humanas. Olha a diferença. Olha a diferença. Não são ilimitadas para hoje estão comprometidas por algumas ações humanas. Acrescentou informação ao evento anterior. E prossegue. Por exemplo, a indústria consome cerca de 24% da água do planeta, além de poluir lagos e rios, causando também perda da biodiversidade. Precisamos entender sua importância para que, simultaneamente, não tenhamos o mesmo fim. Olha a diferença de um texto que tem progressão, né, continuidade textual, onde cada segmento que aparece, ele, de certa forma, retoma o anterior, acrescentando informações novas, enxertando no texto informações novas. E essa é a tão famosa e esperada de um texto, progressão textual ou continuidade textual. Vocês podem usar esses dois termos. E faz uma diferença indescritível. Muito, 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 muito grande. Tá certo? Então, é preciso ter esse cuidado